Nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto que nós vamos ler, nós já lemos, né? O diácono Bruno acabou de fazer a leitura, mas nós vamos retomar então para o nosso entendimento. Lucas, no capítulo 6, nós vamos meditar na parte do verso 20 até o verso 26. Lucas, capítulo 6, do verso 20 ao verso 26, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, do verso 20 até o verso 26. Palavra do Senhor que nos diz assim: Então, olhando aos seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Hoje nós vamos meditar sobre a igreja bem-aventurada. Faça aquela oração que eu sempre peço para você fazer nessa hora. Senhor, fala comigo, feche seus olhos, curva sua fronte e permaneça na presença de Deus. Senhor, nós queremos nessa hora te louvar, ó Pai, e agradecer pelas manifestações do Senhor neste culto, pela atuação do Teu Espírito sobre nós, Pai, e nessa hora nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração, a fim de que nós venhamos a entender, compreender a Tua palavra, Pai, e ter dela os ensinamentos para a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, mais do que palavras lançadas, ó Pai, que sejam sementes que frutifiquem para o louvor da Tua glória. Alcança o nosso coração e nos ajuda a andar nos Teus caminhos. Usa o Teu servo, pecador e imperfeito, mas usa conforme o Teu querer e transmite o Teu recado a este Teu rebanho amado. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós ainda estamos na esteira das comemorações dos 68 anos da nossa igreja. No último domingo nós comemoramos então um culto festivo, mas os irmãos sabem que foi no último dia 10, então na segunda-feira, que a igreja completou então os seus 68 anos de organização. E eu vi algumas manifestações dos irmãos nas redes sociais. Eu vi uma manifestação da Flávia, né? Na indicação que foi feita lá na nossa rede social, no nosso Instagram, foram postadas algumas fotos do nosso culto, e então a Flávia fez lá uma dedicatória, né, uma lembrança muito bonita, e agradecendo a Deus pela igrejinha, né, onde ela conheceu a palavra de Deus, conheceu o Evangelho, e onde aprende ainda a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, esse amor demonstrado, né, mais do que ali a postagem, mais do que as palavras, ele tem que ser algo real na nossa vida, e isso é real quando nós estamos nos sentindo bem-aventurados, felizes por fazer parte da família de Deus. Então, é por isso que eu quero meditar hoje também sobre essa igreja bem-aventurada. A igreja é feliz de fato? A igreja sabe o que ela está buscando, sabe o que ela está fazendo? E eu quero começar essa reflexão dizendo que no começo desse ano viralizou nas redes sociais a situação de uma igreja liderada por um pastor muito famoso, que criou uma área VIP para as pessoas na igreja. Então tem lá a igreja com uma área VIP especial para alguns membros, não é para todos. Então a iniciativa gerou ali uma revolta entre os membros da própria igreja,
que questionaram ali o pastor, já que dentro da igreja ninguém deveria ser melhor do que ninguém, não deveria ter VIPs dentro da igreja. E aí o pastor se justificou ali dizendo que existem pessoas famosas no meio artístico, pessoas públicas, que não podem frequentar os cultos de uma igreja normalmente, porque essas pessoas são tietadas, são assediadas, elas têm a sua imagem divulgada sem autorização, enfim, por isso elas não podem prestar o culto. Isso afasta essas pessoas das igrejas. Então, a criação da tal área VIP seria para essas situações, para que essas pessoas famosas não se afastassem da igreja e tivessem ali os seus direitos preservados. Eu não vou discutir o mérito dessa questão, irmãos, isso aqui é polêmica, tá? À vista, mas de fato é algo que hoje alguma igreja quer oferecer para alguém. Outra situação que nós soubemos aqui por meio de alguns irmãos do nosso convívio, foi a criação de uma igreja 100% online. Uma igreja 100% online. Então foi criado o espaço virtual, as pessoas são recebidas na igreja, batizadas, elas participam da ceia na sua própria casa, sem comunhão com as outras pessoas, elas doam para a obra social, participam por meio dessas doações, enfim, das obras sociais, estudam a Bíblia, mas elas não se envolvem. Elas não se envolvem ali pessoalmente, não tem o convívio da comunhão aos domingos, né, como nós temos aqui em outros dias da semana. Tudo isso acontece, mas de forma virtual. E segundo os organizadores aí desse tipo de igreja, ela vem ao encontro da necessidade de alguns membros que têm dificuldade de se deslocar, que andam com medo de sair de casa por causa de questões aí da segurança pública, ou mesmo porque preferem o conforto do seu lar, sem que isso gere custo de manutenção aí de um templo, enfim, né, outras coisas por aí. Então, mais algo, né, que a igreja, uma igreja quer oferecer para alguém, mais uma polêmica à vista. Irmãos, essas situações das igrejas, né, que vão ali para atender exigências de diferentes grupos, tem aberto um leque de possibilidades no mercado religioso, porque já são muitas empresas ali que fazem projetos para templos, né, que ofereçam algumas experiências para os seus membros. Então, projeto de arquitetura, de sonoplastia e de iluminação cênica para criar um ambiente propício para a adoração. Então, isso está sendo oferecido, né, a valores altos. Elementos como fumaça no púlpito da igreja, né, ventos, então, para simular alguma experiência, né, o vento do Espírito, talvez, sei lá, eu não sei. Eu sei que as pessoas estão procurando, e tem igreja procurando isso. Algumas experiências mais intimistas, né? Há empresas que oferecem outros projetos aí para a igreja. Então é loja de café, é uma creche para os pets, é kit de amenidades com o nome da igreja, né? Como se fosse ali no hotel, você vai lá, enfim, tem lá um kit de amenidades personalizado da igreja, serviços diversos, enfim. Então, além de tudo isso que eu estou apontando aqui, existem outras coisas, né, com as quais as igrejas já convivem há muito tempo, que é a politicagem dentro da igreja, e quanto maior a igreja, pior, porque as pessoas querem cargo, elas querem aparecer, elas brigam por poder, elas querem oportunidades. Há pessoas que buscam reconhecimento pessoal pelo seu trabalho para Deus, há pessoas que exigem que a igreja dispense até os cuidados médicos, né, sobre ela, sobre a família, enfim, algumas demandas ali, que a igreja atenda gostos musicais, que a igreja atenda gostos litúrgicos particulares, e mais uma infinidade de coisas. Então, irmãos, olha, vendo todo esse quadro, né, e meditando aqui sobre os 68 anos da nossa igreja, isso tem me feito perguntar, mais uma vez, o que é que as pessoas estão procurando nas igrejas? O que é que está definindo uma igreja boa hoje?
O que está definindo uma igreja feliz? O que está definindo uma igreja boa é a área VIP oferecida. O que está determinando se uma igreja é boa ou não é os serviços que ela oferece, é o atendimento a esses gostos todos que as pessoas têm. Irmãos, é óbvio que a igreja precisa ser sensível com muitas coisas. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões, né? Falei, por exemplo, de ministério infantil, como a igreja tem que ter cuidado com o ministério infantil e zelar para que a igreja tenha o ministério infantil, né? Porque muitos pais deixam a igreja porque a igreja não oferece esse suporte, e é bem verdade que a deficiência nessa área pode ser uma oportunidade para que os pais se envolvam mais com a igreja, se especializem, se disponibilizem para o trabalho, né? Os irmãos sabem que muitos ministérios infantis começaram dessa forma, com os pais se disponibilizando para poder aprender e ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e para os irmãos, também para os filhos dos irmãos. Isso é só um exemplo de que a igreja precisa estar atenta ao que é essencial, mas a igreja também precisa estar atenta ao que é supérfluo. A igreja precisa meditar sobre o que é que vai torná-la uma igreja bem-aventurada, uma igreja feliz. Na esteira dessa pergunta sobre o que as pessoas procuram na igreja, é que vem essa outra pergunta: o que torna a sua igreja uma boa igreja? A igrejinha pela qual a gente agradece, onde nós conhecemos a palavra de Deus. O que os irmãos diriam caso fossem perguntados sobre o que fez a IPI de Jabaquara resistir 68 anos, sendo que outras igrejas já se levantaram depois de nós e já caíram também, já fecharam as suas portas antes de nós? O que tem feito a igreja resistir? A minha igreja é legal porque ela tem muitos eventos, porque ela tem uma banda que toca muito bem, porque o pastor, porque a pastora, o líder é um bom gestor de pessoas, porque a igreja não parece uma igreja antiga, porque ela é moderna. A minha igreja é boa porque ela é séria, ou porque a gente se diverte na pregação, ou porque ela é tradicional, ou porque ela é rica, ou porque ela é engajada, eu não sei. Essas coisas são parâmetros para a gente definir uma boa igreja. Então eu quero meditar com os irmãos hoje sobre como a igreja deve ser. Uma igreja bem-aventurada, uma igreja feliz, e considerar aqui nas palavras de Jesus o que torna um grupo de pessoas que pode muito bem compor uma igreja, um grupo de pessoas de Jesus, de Deus, que compõe uma igreja, um grupo feliz, um grupo bem-aventurado. Antes da gente partir aqui para os versículos, cabe que os irmãos conheçam aqui o contexto. O trecho que serve aqui de inspiração para a nossa meditação é parte do sermão mais famoso do Senhor Jesus, que é o Sermão da Montanha. Nós vamos encontrar esse sermão mais conhecido aí lá em Mateus no capítulo 5. Jesus, ele desejava ensinar os seus discípulos visando uma transformação pessoal. Então subiu com eles num monte, fez uma espécie de retiro, como nós vamos fazer lá em abril, no nosso acampamento. Então Jesus fez um retiro com seus discípulos, para que eles compreendessem qual era o seu sistema de valores. Jesus queria que aqueles discípulos compreendessem os valores do reino de Deus, para que eles depois aplicassem para aquela multidão que estava aos pés daquele monte. E tinha uma multidão ali aguardando Jesus, para ouvir Jesus. Cada palavra dita por Jesus estava treinando, estava habilitando, estava instruindo e preparando cada um dos discípulos para que eles tivessem resposta ao mundo, para que eles fossem agentes de transformação por onde passassem, para que eles fossem parecidos com Jesus. Então, desde aquela época até os dias de hoje, as multidões vivem aflitas com seus problemas, com as angústias, com as situações que se levantam. Sem Jesus, nada disso é possível de ser resolvido. Então o contexto do Sermão da Montanha aqui, Jesus traz um conjunto de ensinamentos principais que chamam os discípulos a serem luz do mundo, a serem sal da terra, que permitam que eles sejam usados por Deus para serem resposta àquelas pessoas, para que elas encontrem a bem-aventurança, para que elas encontrem a felicidade.
Todo mundo sabe que esse Sermão do Monte aqui tem muitas partes de julgamento, de cuidados. Mas Jesus começou esse sermão falando sobre as bem-aventuranças, ensinando como nós poderíamos ser felizes. E aqui, irmãos, quando nós formos meditar aqui sobre a igreja bem-aventurada, obviamente que você deve entender que eu não estou falando da instituição, eu não estou falando da denominação, eu estou falando do conjunto, estou falando das pessoas, estou falando de nós mesmos, a igreja do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração: a igreja bem-aventurada é a igreja dependente de Deus. A igreja bem-aventurada é a igreja dependente de Deus. Acompanha aí comigo versículo 20 e o versículo 21 do texto que nós lemos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Esses dois versículos aqui trazem uma série de carências que só podem ser supridas de verdade por Deus. Porque há muitas pessoas que querem ser autossuficientes. E aqui, já que nós estamos meditando sobre a igreja, nós vamos falar sobre a igreja. Há muita igreja que quer ser autossuficiente, quer contar com a sua expertise, com a reunião de líderes de pensamentos ali notáveis, com estratégias certeiras, com experiências que atinjam ali a mente humana, suas necessidades de conexão, de interação. Há igrejas que confiam muito no seu próprio patrimônio, compram tudo que o dinheiro pode oferecer para melhorar a performance, para melhorar os trabalhos. Irmãos, olha, eu sei e eu sou favorável que uma igreja invista tanto os seus recursos quanto os seus talentos na condução do trabalho, mas isso não pode ser uma finalidade nela mesma. A igreja não existe para investir recurso em recurso. Você entendeu isso? Guarda isso no coração. A igreja não existe para investir recurso em recurso. A igreja não existe para formar talento e tornar esse talento conhecido no mundo. A igreja não existe para isso. A igreja não existe para mostrar ao mundo que é uma potência, que é uma instituição poderosa, capaz de mover a sociedade, capaz de alterar governos. A igreja não existe para isso. Não é essa a finalidade da igreja. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja existe para reconhecer a grandeza de Deus. A igreja existe para anunciar a palavra de Deus. A igreja existe para anunciar o perdão de Deus. A igreja existe para acolher os santos de Deus. A igreja existe para dispensar o amor de Deus. E a igreja pode fazer tudo isso sem ter qualquer recurso. Não caia nessa história de que sem recursos financeiros, por exemplo, não se faz nada numa igreja. A falta de dinheiro vai me impedir de pregar a palavra de Deus? A falta de dinheiro vai me impedir de acolher pessoas? A falta de dinheiro vai me impedir de evangelizar, de adorar a Deus, de cantar ao meu Deus? A falta de recursos pode me impedir. Talvez a falta de recursos me impeça de pregar para muitas pessoas, porque eu não vou ter um lugar onde recebê-las. Talvez eu não consiga transmitir pela internet o culto, e aí eu não consigo pregar para muita gente, mas para todos aqueles que estão aqui, isso já não é a pregação da palavra de Deus? Já não é o que a igreja precisa fazer? Quando Jesus olha para os seus discípulos aqui e diz: os pobres são bem-aventurados, porque o reino de Deus é deles, mais do que a pobreza aos olhos do mundo, mais do que pobreza material, pobreza financeira, Jesus estava falando sobre empobrecer a tua própria vontade, a tua própria suficiência para fazer a vontade de Deus. Diante de Deus, irmãos, nós somos pobres, Ele é rico, Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono da nossa vida. Nessa ocasião aqui, Jesus, percebendo então
a multidão aflita, os discípulos percebem a multidão aflita, eles vão até Jesus e falam assim: olha, manda esse pessoal embora, porque já está chegando 6 horas da tarde, ó, eles não vão conseguir no caminho comprar pão, eles vão ficar com fome, estão ouvindo aí a palavra já há muito tempo. E aí Jesus vira para eles e fala assim: deem vocês de comer. E eles viram para Jesus e falam assim: Senhor, nem 300 denários de pão daria para alimentar uma multidão dessa. Eles não tinham recurso financeiro, não tinham recurso material, mas isso não foi impeditivo para Jesus. Jesus pediu que eles confiassem na providência de Deus. E é por isso que Jesus vai virar para aquelas pessoas e dizer isso: olha, bem-aventurados vocês que têm fome, porque vocês vão ser saciados com a provisão que vem de Deus. Como que alguém pode falar de felicidade aos que têm fome? Jesus parece contraditório, porque ao longo do seu ministério, ele alimentou pessoas, né? Será que não seria melhor Jesus deixar essas pessoas com fome, para que elas fossem felizes? Jesus está indo além dessa palavra. Jesus está querendo despertar naquelas pessoas a fome de Deus, a fome que não pode ser saciada com pão humano, que não pode ser saciada com a busca terrena. A fome que nós temos de Deus só pode ser suprida pelo próprio Deus, e Ele é quem alimenta. Você sabe o que é isso? Isso é encontrar em Deus as respostas para as suas dúvidas, é a satisfação para as suas inquietações, é encontrar em Deus a suficiência da sua graça em meio às suas dores, assim como foi na vida do apóstolo Paulo. Se as pessoas são muito frias, você encontra o calor no abraço de Deus. Olha a provisão de Deus. Se o inimigo é muito impetuoso, você vai encontrar paz em Deus. Olha a provisão de Deus aí de novo. Se o mundo é mesquinho, você encontra generosidade nos braços de Deus. Se tudo que a gente enxerga nesse mundo é a morte, nós encontramos vida verdadeira em Deus. Você que chora, você pode encontrar alegria verdadeira em Deus. Dependa de Deus, se entregue a Deus, aceite a Deus como seu provedor. A igreja bem-aventurada é aquela que é dependente completamente de Deus. Segundo ponto, a igreja bem-aventurada é como um profeta perseguido. Olha o verso 22 e o verso 23 aí do nosso texto. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Esse texto aqui diz que são felizes os perseguidos por causa do Filho do Homem. E hoje nós encontramos uma luta tremenda de muitos cristãos para que, por força de lei, não haja essa perseguição. É sério, irmãos, que isso não soa incoerente. Quando a própria palavra diz que a palavra de Deus é luz, ela não anda junto com as trevas. É óbvio que ela vai gerar confronto. Ela não vai gerar confronto para você virar um crente chato. Deixa eu falar uma coisa para você, tem crente chato, viu? Chato. Aproveita essa palavra aqui para querer arrumar confusão com todo mundo, para querer arrumar briga com todo mundo, implicar com tudo, que adora julgar as outras pessoas, que adora ver o cisco no olho dos outros, mas não enxerga a trave que está no seu próprio olho. Tem crente chato, que se julgam superiores às outras pessoas. Só que a mensagem não é sobre isso.
se você percebe os valores da palavra de Deus, que esses valores são contrários à lógica desse mundo, você vai pregar a palavra de Deus com profundidade, com simplicidade, com verdade, sem distorção, sem alegoria, sem recurso fantasioso. Você vai pregar puramente a palavra de Deus, e você vai ver o mundo se levantando contra essa palavra. Apesar da Bíblia falar sobre a igreja que contava com a simpatia de todos que estavam ali ao redor, e a igreja deve ser assim, ela deve ser vista como útil, como necessária, como um refúgio em que as pessoas possam ser acolhidas. Quando nós falamos a palavra de Deus, o mundo se levanta contra a igreja. Eu já disse uma vez aqui que se não há nenhuma oposição, nenhuma, de nenhum tipo, entre o mundo que vivemos e a mensagem que pregamos, tem algo errado. E esse algo errado está na pregação que nós fazemos. Não é para você sair por aí arrumando briga, não sai arrumando confusão, mas naturalmente a palavra de Deus confronta a prática desse mundo. É por isso que a igreja é como um profeta perseguido, e é por isso que Jesus diz assim: vocês são bem-aventurados quando forem perseguidos, quando odiarem vocês, quando expulsarem vocês da presença deles. Irmãos, olha, não se esqueçam que em tempos passados, alguns crentes não abriram mão da palavra de Deus e morreram por não abrir mão da verdade. Aí eu disse tempos passados, né? Porque a gente sabe dessas histórias que chegam a nós até hoje. Não se esqueçam que hoje, atualmente, há pessoas que vivem em países onde a perseguição é muito poderosa, e essas pessoas também não abrem mão do Evangelho do Senhor Jesus, e também morrem por esse Evangelho. Essas pessoas são bem-aventuradas, porque elas são odiadas, por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados porque não colocam os seus confortos e nem as suas seguranças acima do dever de serem vozes proféticas de Deus. Irmãos, nós temos que meditar sobre isso aqui para nós. Será que a igreja tem pensado tanto no seu próprio conforto? Será que a igreja tem pensado tanto na sua própria segurança? Será que a igreja quer garantir algumas coisas por meio político, por meio judicial, por meio de força? A igreja quer garantir tudo isso, mas está se esquecendo de ser voz profética. Está querendo se livrar da perseguição que o próprio Jesus falou: todos aqueles que quiserem me seguir sofrerão perseguição. A igreja quer se livrar disso. Se o intuito da igreja hoje é tentar se proteger completamente de toda a perseguição que se levantar, pode ter certeza que não é a igreja bem-aventurada que o Senhor Jesus está falando aqui. Vai dormir com esse barulho hoje. Será essa a causa da nossa infelicidade no meio cristão, irmãos, de uma forma geral? Da inatividade das igrejas de forma geral? Da monotonia das mensagens de uma forma geral? Da falta de entusiasmo no serviço a Deus? Da falta de pessoas interessadas em assumirem compromisso com Deus? Eu me pergunto, irmãos, porque muitas vezes nós colocamos o nosso conforto, a nossa segurança, acima do nosso dever de ser voz profética. E ser voz profética sendo professor de escola dominical, que eu preciso de pessoas para formar, para serem professores de escola dominical. Nós precisamos. Músicos, líderes, gente que caminha com gente, discipuladores. Muitas vezes nós não nos dispomos, porque nós queremos buscar este conforto. E se nós queremos buscar o conforto, então nós não somos os profetas perseguidos, nós somos os falsos profetas. E você vai ver do que o falso profeta está atrás. Esse texto aqui de Jesus também fala a respeito disso. Do que o falso profeta está atrás. Irmãos,
Será que nós temos colocado o nosso bem-estar, a nossa segurança, o nosso conforto, a nossa individualidade acima do compromisso de viver uma vida para a glória de Deus? A igreja bem-aventurada é como um profeta perseguido. Ela vai assumir todos os riscos. Terceiro lugar, a igreja bem-aventurada é a que rejeita todos os confortos do mundo. Então olha aí, verso 24 até o verso 26. Mas ai de vocês os ricos, porque já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Uma série de ais. Jesus começa o sermão da montanha com bem-aventuranças, mas ainda nas bem-aventuranças ele já muda ali o câmbio para colocar também os ais. E dá um contraste muito bom, para deixar claro onde nós temos que andar e onde nós não temos que andar. Onde é caminho do cristão e onde não é. Esses ais, sinceramente, irmãos, esses ais parece que estão sendo buscados hoje, por muitos crentes, por muita igreja. Muitos querem se sentir seguros com a riqueza. Já falei que muitas igrejas querem essa segurança, inclusive para fazer o que não deve. Sei que muitas vezes eu posso tocar em temas polêmicos, irmãos, mas eu já falei aqui uma postura nossa e vou repetir. Igreja não financia campanha política. E tem muita igreja por aí fazendo isso, usando seus recursos financeiros para financiar campanhas políticas, demonstrar o seu poder diante da sociedade. Igrejas que se metem até em financiar notícias falsas para obter algum resultado. É essa a finalidade de se usar os recursos da igreja? É por um bem maior. Um bem maior? Que bem maior que existe do que a glória dos céus. Muitas pessoas buscam a fartura para exibir, para a finalidade de mostrar como é abençoado a pessoa que serve a Deus, os filhos de Deus. Muitas igrejas exibem aí tudo o que tem para chamar a atenção das pessoas. Tem muito crente por aí também que adora mostrar uma alegria duvidosa, sabe, às pessoas. Eu conheço muitos aí que adoram visitar aí as páginas das redes sociais para colocar lá comentários ácidos, brincadeiras de muito mau gosto, sarcasmo desmedido, humilhações públicas, uma diversão muito duvidosa para o crente, de verdade. A igreja bem-aventurada de Deus não é assim. A igreja bem-aventurada de Deus rejeita todas essas coisas. A felicidade certamente está em rejeitar esses manjares que levam as pessoas ali nas suas asas, como se fossem algum vento de doutrina. Olha, a gente precisa aprender com o exemplo do jovem Daniel, você lembra? Ele rejeitou os manjares palacianos ali da corte do rei, ele se alimentou somente daquilo que era necessário, daquilo que vinha de Deus então, e ele encontrou felicidade, rejeitando as coisas que não vinham de Deus. Então, irmãos, a igreja precisa se manter alerta, para não aceitar riqueza que não venha de Deus, fartura que não venha de Deus, para a igreja não aceitar alegria que não venha de Deus. E o verso 26 alerta lá para a história dos falsos profetas. Ai de vocês quando todos os elogiarem. A igreja tem que rejeitar o elogio de quem está querendo alguma coisa em troca. A igreja não pode se dobrar a esses elogios, ao reconhecimento humano. Os falsos profetas ali pregavam tudo o que a maior parte das pessoas queria ouvir, e por isso eles eram admirados, bem falados, elogiados. Por isso eles contavam com a simpatia das pessoas. E se os irmãos se lembram bem do que eu falei, a igreja é como um profeta perseguido. A palavra de Deus gera
confronto. E no fim das contas, uma igreja pode passar a vida sendo elogiada pelo mundo, mas o seu fim pode estar muito longe da presença de Deus. Aí não é uma igreja bem-aventurada. Aí não é uma igreja feliz. A igreja bem-aventurada rejeita todos os confortos do mundo. Eu vou concluir perguntando o que as pessoas procuram numa igreja. E se eu perguntar hoje para você, a sua igreja é boa? O que define a sua igreja como uma igreja boa? A minha intenção, irmãos, aqui com essa mensagem não é ser acusador, apesar da gente ter aqui os perigos levantados quando os nossos interesses estão acima do reino de Deus. Quando a gente não assume a postura da lógica contrária à lógica do mundo. Mas a minha intenção, irmãos, é ser claro sobre como a igreja de Jesus Cristo pode ser bem-aventurada. Não é uma receita, mas a palavra de Jesus deixa muito claro que quando nós perseguimos o que o mundo persegue, nós não vamos encontrar felicidade. Se nós estamos atrás dos elogios do mundo, do reconhecimento do mundo, não vamos ser bem-aventurados. Se nós estamos atrás da riqueza do mundo, não seremos bem-aventurados. Se nós estamos atrás da fartura do mundo, não seremos bem-aventurados. Se nós estamos em busca da segurança do mundo, não seremos bem-aventurados. Jesus diz que a chave da felicidade dos seus amigos, dos seus discípulos e, portanto, da sua igreja, é a dependência completa de Deus. E nessa dependência, irmãos, eu quero encontrar uma riqueza que só Deus pode oferecer. Sabe por quê? Porque o mundo não vai reconhecer isso como riqueza. O mundo não entende isso como riqueza, mas a riqueza de Deus é maior do que a riqueza desse mundo. Nessa dependência de Deus, eu quero encontrar o verdadeiro alimento que nutre a alma e que o mundo não aceita, porque o mundo não consegue digerir o alimento de Deus. Na dependência de Deus, eu quero encontrar a alegria que o mundo não compreende como alegria, porque essa alegria é superior à alegria do mundo, é maior do que a alegria do mundo, é a alegria de Deus. Nessa dependência de Deus, eu quero encontrar o alívio para o meu cansaço, porque eu estarei guardado com o meu Deus. Eu quero ser igreja bem-aventurada, e eu quero que a IPI do Jabaquara seja igreja bem-aventurada, igreja feliz, igreja que depende de Deus, igreja que assume o risco da perseguição por ser voz profética de Deus, igreja que rejeita os confortos do mundo, uma igreja que vive somente para Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.